Olá, eu sou Renan Oliveira e bem-vindo a mais um episódio de Repensando. E nessa segunda temporada, como eu comentei com vocês, nós vamos falar sobre sentimentos e questões mais voltadas para o nosso eu, para que a gente possa então aprender um pouco mais sobre a relação entre você com você mesmo. Hoje o nosso tema é limites. Bom, é muito complicado quando a gente vai falar, de limite, porque como a gente falou até no episódio anterior da rejeição, o limite está muito relacionado a esse assunto. As pessoas, elas têm um certo, nós no geral, confundimos muito a questão de ter que dar sempre o nosso melhor, o nosso máximo, para o outro, e com medo, de ser rejeitado, Então a gente já comentou sobre isso, então a gente acaba fazendo muito mais do que a gente se sente confortável a fazer, mas faz isso porque a gente entende que se não fizer, pode ser aí rejeitado pelas pessoas do nosso entorno. E isso é até de forma muito inconsciente, A gente já até falou disso, no episódio anterior, sobre como a rejeição foi importante aí para nossa evolução, a criação aí de laços, e acaba que a gente está reproduzindo isso hoje no nosso dia a dia, e muitas das vezes de maneira não saudável. Então, queria que você pensasse um pouco sobre o que é limite para você, Se você é uma pessoa que sabe dizer não, que sabe se colocar de maneira confortável, E mesmo que não se coloque de maneira confortável, mesmo que se sinta ainda um pouco mal quando diz não ou quando coloca limites, se você já sabe fazer esse exercício, Independente de se sentir mal ou não, o importante é saber e respeitar os seus limites. Geralmente, a gente começa a ter essa percepção, dentro do contexto de limites, quando a gente está fazendo coisas para os outros e está prejudicando a nós mesmos. Em algum momento a gente tem essa janela, esse pensamento, essa clareza sobre como a gente está guiando a nossa vida e como a gente está alimentando e nutrindo as pessoas ao nosso entorno, de maneira que a gente está se anulando. Então, em algum momento, você pode ter esse insight ou já teve isso. Aqui é importante reforçar, que a terapia é a melhor ferramenta para você identificar isso, colocar etiqueta nas coisas, vamos dizer assim, nomear as coisas, para que você consiga começar a organizar a sua mente, organizar também o seu comportamento, para atender as expectativas suas e não a do outro. E aí, gente, não é falando de ser egoísta, A gente tem que falar em pensar na gente, E aí eu vou entrar um pouco nesse tópico, porque a gente pensa que quando a gente respeita os nossos limites, quando a gente diz o não, que a gente está muito ligado ao egoísmo, Eu tô sendo egoísta, eu tô me priorizando, E isso é uma lógica social de muito tempo, Então isso existe de fato, isso já é uma questão que está aí subentendida, de que a gente, quando diz não, está sendo egoísta. O egoísmo não tem nada a ver com o não, O não, nesse processo, ele está voltado para o seu limite, até onde você está em paz com aquilo que você está fazendo, até onde você se sente confortável servindo o outro. Então, acho que esse é o processo, tem que ter limite nas coisas, Já o egoísmo, ele está voltado para uma pessoa centrada em si, que descarta as pessoas com facilidade, que usa os outros mesmo. Então, não é uma questão voltada para egoísmo, a gente tem que tirar isso da nossa frente e entender que colocar limites não tem nada a ver com ser egoísta, tá? Esse é um primeiro ponto. E aí, a gente confunde a conexão, com o outro, que é pertencer a um grupo, ou pertencer a um espaço, ou pertencer a uma relação, por aquilo que você é, pela sua identidade, pela sua autenticidade, pela forma como você ama, pela forma como você tá ali conectado com aquelas pessoas, com emaranhamento. Então, emaranhamento é quando eu pertenço a um lugar, a um grupo, a uma relação, pela forma como eu estou servindo essa relação. E quando você começa a falar não, as relações começam a mudar. Ou seja, aqueles locais onde você está
pela conexão, por de fato quem você é, eles vão se manter, porque as pessoas vão respeitar os seus limites, elas vão respeitar você, porque elas te olham, te enxergam por aquilo que você de fato é. Quando a relação é de emaranhamento, é pelo que você está fazendo para o outro, e você passa a não fazer, a dizer não porque aquilo está passando do seu limite, a relação começa a mudar e o outro passa, às vezes, até sair aí, né, da sua vida, se afastar, né? E isso é um exercício do outro, porque ele pensa, não tem mais benefício aqui, vou embora. Então aí é um momento grande de reflexão que você começa a perceber de fato quem são as relações, quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são de fato aqueles importantes, amigos, amados, né, pessoas que você realmente deve manter do seu lado. Porque se o outro não está com você porque você colocou um limite naquela relação, ele não é digno de estar ali, né? Porque você entende que ele não está respeitando aquilo que você é, aquilo que você está colocando. E a gente tem uma lógica também de achar que se sacrificar demais pelo outro é bonito, é altruísta, né? Só que às vezes a gente até faz isso para gerar um vínculo, né? Para criar uma conexão, né? Que daí a gente vai entrar no emaranhamento e não na conexão de fato. Mas além disso, o sacrifício ele não gera vínculo, né? Ele gera uma dívida, né? Então você acaba, quando essa relação termina, quando o outro se afasta, quando você coloca o limite, você acaba achando que o outro é ingrato, que o outro te usou. Isso nem sempre quer dizer que é verdade, né? As pessoas elas vão se afastar, né? Porque elas não estavam ali pela conexão que tinham com você, mas sim por aquilo que trazia de benefício, né? E tudo bem, a pessoa entendia dessa forma. Às vezes você estava entendendo diferente. Quer dizer que a pessoa está correta sempre? Não, tem que ser analisado caso a caso aqui. Mas muitas das vezes a gente faz mais para o outro do que o outro inclusive pediu. Às vezes a pessoa nem citou isso, ela nem pediu isso para você, nem pediu esse sacrifício, você está ali fazendo isso. E isso para ela não tem o valor que tem para você. Então quando você passa a não fazer e o outro se afasta, você acha que a pessoa está sendo egoísta, que ela não está reconhecendo você, que ela não tem gratidão nenhuma, que ela é uma ingrata. E nem sempre quer dizer isso, quer dizer que você fez talvez mais do que deveria, né, esperando algo em troca, não recebeu e aí está colocando isso sobre o outro, né? Então tem que analisar essa relação depois, caso isso aconteça, esse afastamento, para que você entenda quem então aí você foi nesse papel, né? E você, né, obviamente precisa analisar isso para não se tornar a pessoa que cobra gratidão nas relações, sendo que muitas das vezes você fez coisas as quais nem foram solicitadas dentro desse contexto. Então não tô culpando você não, tá? Tô te mostrando só que você precisa entender o que é limite, entender que às vezes fazer demais pelo outro não significa a mesma coisa para o outro, e isso não vai trazer aí alguma recompensa, vamos dizer assim, a curto prazo ou a longo prazo, porque o outro pode não valorar, não entender da mesma forma como você está entendendo e valorando as coisas. Bom, ainda sobre estabelecer limite, né, a gente tem aqui uma dica de leitura que é bem legal, e muitas das vezes a gente prioriza, né, as nossas jornadas, a nossa vida nas relações com o outro, né? E tem um livro muito bacana do Ian D. Albuquerque que chama-se Talvez a Jornada Agora Seja Sobre Você. É um livro muito legal que ele traz as questões de limite, ele traz vários pontos de aceitação, né? Aceitar quem você é, né? E entender a questão de relacionamentos tóxicos, né? E também de relacionamentos saudáveis, a importância e a potência do amor, né? E N outros assuntos que podem te ajudar muito a fazer essa trilha, a andar nessa jornada mais de solitude, mesmo de autoconhecimento, né? E eu vou ler aqui um trechinho da parte realmente da página 43, que é: estabelecer limites é essencial para que você tenha relações leves e não aceite o mínimo. Estabelecer limites para que você não se submeta a aceitar qualquer coisa, nem se acostume com o outro a te ofender tão pouco. Para que você tenha liberdade de ir até onde você acha confortável e permitir que o outro vá até onde te traga paz. Eu acredito muito que limite é sobre isso, né? Você
dividir sim a sua vida com as pessoas, com o seu entorno, mas sabendo fazer essa divisão, né, de forma saudável, né, para que você entenda também os limites do outro, até onde você pode ir, até onde você pode ali exigir daquela amizade, daquele relacionamento, né, até onde as coisas ali podem fluir, mas também para que o outro entenda o seu limite, o seu espaço, até onde essa pessoa pode entrar, né, no seu emaranhado, aí até onde ela pode mergulhar na sua vida. E eu acho isso extremamente importante para que as pessoas aprendam a ter relações saudáveis e a respeitar o limite um do outro. Não é porque eu estou com você, não é porque eu sou o seu amigo, né? Às vezes não é uma relação mesmo de pai e filho, não é porque a gente é pai e filho, né, que a gente tem que aceitar tudo do outro, né, que a gente tem que se anular. Então entenda que limite é muito mais sobre até onde você suporta, até onde você aceita, mas não de maneira de sacrifício, mas na maneira em paz. Então, se eu estou em paz com isso, isso me faz bem, é até aqui que eu vou com esse sentimento, é até ali que você consegue ir. Se passou disso, já não é mais limite, já está se tornando sacrifício, já passou do seu limite, do seu limiar, e você precisa prestar atenção. Bom, era isso no podcast de hoje, mas já é isso, né, no nosso podcast de hoje, nosso episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, por favor, não deixa de me mandar a sua opinião aqui na caixinha, né, do Spotify, ou mesmo nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @RenanOlivier. E te espero no próximo episódio. Um beijo, boa semana para vocês e a gente se vê. Um beijão.